É só olhar para cima numa noite limpa ou para qualquer foto espetacular do universo. O cenário é sempre o mesmo, né? Uma escuridão imensa, quase total, só com os pontinhos brilhantes de estrelas, planetas e galáxias. Mas por quê? Por que o espaço é tão preto? Essa é a grande pergunta que intriga a gente. Pensa bem, só a nossa galáxia tem bilhões de estrelas. E existem bilhões e bilhões de galáxias por aí. Com tanta luz sendo disparada para todo lado, o céu noturno não deveria ser, sei lá, ofuscante, completamente iluminado? Mas não, o que a gente vê é esse breu sem fim. Pois é, a lógica parece dizer uma coisa, mas a realidade mostra outra. E a explicação vai muito, mas muito além de um simples "ah, é que tá de noite". Então, vamos mergulhar juntos nesse mistério para entender o que realmente está acontecendo. E para começar a montar esse quebra-cabeça cósmico, a primeira pista, por incrível que pareça, não está lá longe nas estrelas, está aqui mesmo, no nosso planeta. A gente precisa primeiro entender por que o nosso céu tem cor. A peça-chave aqui é a nossa atmosfera. Imagina ela como um cobertor invisível de gases que envolve a Terra, preso aqui pela gravidade. E esse cobertor não é vazio, não. Ele está cheio de partículas minúsculas de poeira, moléculas de gás, um monte de coisa. E aqui que está o pulo do gato. Aqui na Terra, essa atmosfera funciona como um grande difusor de luz. As partículas de gás espalham a luz do Sol para todo lado, principalmente a luz azul. E é por isso que o nosso céu fica todo iluminado de dia. Agora, lá no espaço, não tem nada disso. A luz viaja em linha reta, sem nada para espalhar ela. O resultado? O espaço entre uma estrela e outra continua escuro. Ok, beleza. Isso explica por que o vazio entre os planetas é preto. Mas e a luz de todas as outras zilhões de estrelas? A falta de atmosfera é só uma parte da resposta. O verdadeiro enigma cósmico continua. Essa questão, que ficou conhecida como paradoxo de Albers, tirou o sono dos astrônomos por séculos. Uma ideia que fez sucesso por um tempo foi que nuvens de poeira cósmica simplesmente bloqueavam a luz. Mas aí, a física entra em campo. E ela é implacável. Essa poeira toda ia absorver tanta energia que ela mesma ia esquentar e começar a brilhar com muita intensidade, transformando o céu numa fornalha. Ou seja, a poeira não era a resposta. O mistério continuava de pé. A resposta que temos hoje é, na verdade, uma combinação de vários fatores. E todos eles são fascinantes e dizem muito sobre a natureza do nosso universo. A resposta final vem em 3 partes. Primeiro, as distâncias são simplesmente absurdas, o que enfraquece demais a luz das estrelas. Segundo, estrelas não vivem para sempre, elas nascem e morrem. Mas o fator decisivo mesmo é a idade do universo. Ele não é eterno, ele teve um começo há uns 13,8 bilhões de anos. Isso cria uma espécie de horizonte do que a gente consegue ver. A luz das galáxias mais distantes ainda está viajando na nossa direção, ela simplesmente não teve tempo de chegar aqui ainda. O céu é escuro porque, de certa forma, a gente está olhando para o passado, para um tempo e um lugar cuja luz ainda não nos alcançou. E agora, chegamos na parte mais impressionante dessa história toda. O espaço, na verdade, não é tão escuro quanto parece. Ele está literalmente cheio de luz, só que é uma luz que os nossos olhos não conseguem ver. Pensa na luz como se fosse música. Nossos olhos só conseguem perceber uma pequena faixa, uma única oitava, que é a luz visível. Mas o universo está tocando uma sinfonia completa em todas as frequências. Ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, o espaço está vibrando com toda essa luz invisível. E os nossos telescópios são os instrumentos que nos permitem ouvir essa música. E tem um tipo específico de luz invisível que preenche absolutamente tudo, cada cantinho do espaço. Se os nossos olhos tivessem evoluído para enxergar, por exemplo, na faixa de micro-ondas, o céu noturno não seria nem um pouco escuro. Ele estaria completamente iluminado, brilhando de forma uniforme. Esse brilho é a radiação cósmica difunda em micro-ondas, o eco do próprio Big Bang. É a luz mais antiga do universo, que ainda hoje preenche cada centímetro do espaço. Então, o grande segredo é que o espaço não é preto. Ele está brilhando com a memória da sua própria criação. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Se os nossos olhos pudessem ver toda essa luz invisível, como seria olhar para o céu? Aquele vazio escuro se transformaria numa tapeçaria brilhante, vibrante, pulsando com a energia da criação. Fica aí o convite para a gente tentar imaginar essa visão.